Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de sexta-feira. Bom, hoje nós vamos fazer já o quase tradicional resumo da semana, né? O que nós viemos estudando aí ao longo da semana, quais foram as reflexões que foram colocadas ao longo da semana para vocês. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos na quarta semana já, né? Então já temos aí um caminho avançado, um caminho percorrido, e essa semana começa ali no dia 21, seria o nosso 21º dia da caminhada no Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão. Alguns estão me perguntando aí, quanto vai ser? A gente vai muito longe? Vai! A gente ainda vai avançar bastante, a gente está aí nos primeiros 20% da nossa caminhada, ainda tem mais bastante coisa para a gente fazer aí, mas fique tranquilo, espero que seja edificante para você e que esse manual te ajude no crescimento espiritual. Tem sido muito bom para mim, ao preparar essas lições para vocês, eu tenho feito também essas reflexões, tenho lido também, relido, né, alguns desses versículos, e isso tem realmente contribuído também para o meu crescimento espiritual. Então, estou aí meio na função de espelho, né? Está sendo muito bom também para mim trabalhar esse material com vocês. Mas vamos lá. No dia 21, o 21º dia da nossa caminhada, a gente falou sobre a sua vida no corpo, né? E que corpo é esse? É claro que eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja, porque é o tema que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos dias aí, né? Da semana passada a gente terminou falando sobre isso, sobre o seu lugar no corpo, né? Aquela questão das pedras, como é que Deus vai nos desgastando, né? Para que a gente se encaixe perfeitamente no muro que Ele está construindo ali do seu povo, os chamados para fora, né? Lembra da expressão da eclésia, né? Os chamados para fora, ou eclesia, chamados para fora. E aí a gente no 21º dia falou sobre isso, sobre a sua vida no corpo. Onde é que você se encaixa ali como pedra, né? Desse corpo. E aí eu voltei a falar da questão do polegar. Lembra que o polegar, naquele nosso, né, aquela nossa figura com os princípios do nosso manual, o polegar é o corpo, né, e na palma da mão você tem o Espírito Santo de Deus que reside em nós, coordenando toda essa ação. Os versículos eram esse aí, Atos 2, de 42 a 47, que fala sobre como os irmãos ali na igreja primitiva, né, se comportavam, e depois Atos 4, de 32 a 35. E aí eu coloquei para vocês esse quadro que vocês estão vendo aqui do lado, né, uma pequena tabela para você preencher ali, né, relativo aos versículos. Você precisava ler o versículo e vejam que há correspondência entre aquilo que está escrito em Atos 2 e aquilo que está escrito em Atos 4. Né? Há uma correspondência. Lucas, né, o autor de Atos, tem ali uma coerência quando ele escreve aquilo acerca da igreja, que a gente costuma chamar de igreja primitiva ou igreja apostólica ali, aquele início do trabalho da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 42 e Atos 2, 44 e Atos 4, 32 vão trazer uma mensagem de que os membros da igreja estão o quê? Em Cristo, né? Estão unidos em Cristo. Se você não colocasse nada ali, dissesse só assim, ó, os membros da igreja estão em Cristo, isso já faria um sentido bem profundo, mas eles estão reunidos, estão juntos, eles fazem parte do corpo, é isso que está, eles são um só em Cristo, é isso que quer dizer as passagens ali. Atos 2, 45 e Atos 4, de 34 a 35, diz ali o seguinte: os membros deveriam suas vidas. Deveriam o quê? Quando a gente lê esses versículos, a gente percebe que eles partilhavam a vida, né? Que eles compartilhavam tudo. Né? Eles se juntavam para partir o pão, né? Relembrando o ato do nosso Senhor Jesus na Santa Ceia, né? Quando institui no cenáculo com eles esse memorial que é a ceia do Senhor. Então, quando ele parte o pão e partilha o cálice, então os irmãos da igreja deveriam partilhar suas vidas entre si.
É isso que diz ali essas duas passagens de Atos. Depois Atos 2, 42, 43 e Atos 4, 33, quando a gente vai encontrar ali os membros da igreja devem, e aí um espaço, seu Senhor. E aí, até no texto eu digo lá, se você escreveu nessa última lacuna aí, se você escreveu proclamar, dar testemunho, testemunhar para, contar às pessoas, né? Tudo isso está certo. E é isso mesmo. Nós devemos anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos proclamar, nós devemos compartilhar. É a grande comissão que está lá no final do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Tem lá uma grande comissão que é Cristo dizendo aos discípulos: vão e compartilhem, vão e anunciem o Evangelho. Então, é isso, que você tivesse escrito qualquer palavra que significasse isso, faria todo sentido. Aí a gente avança para o dia seguinte, a gente foi para o dia 22, né? Dia 22, que aí a gente fala sobre o Espírito Santo e o corpo. Ao ler o livro de Atos, o início do livro de Atos, eu propus ali apenas os versículos, os capítulos iniciais, né, até o capítulo 2, e depois ali mais alguma coisa sobre Atos. Né? Mas ao ler o livro de Atos, pelo menos a primeira parte do livro de Atos, você vai perceber que aquela igreja que está ali, os apóstolos, as maravilhas e os sinais, como está escrito no próprio texto, que eles praticavam ali em nome de Jesus, levando o evangelho às pessoas, vocês vão perceber ali uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus. Dá para se dizer que quem está liderando a igreja naquele momento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está prometendo. Ele desce, né, no dia de Pentecostes, lá, logo no início de Atos, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, desce sobre os discípulos ali, que vão se tornar apóstolos, e eles saem para proclamar o Evangelho, e aí sinais e maravilhas ocorrem, e tudo isso sob o domínio do Espírito Santo. E aí quando eu proponho o exercício lá, vai aparecer aqui do meu lado, né, da mãozinha, ó, eu deixo em branco, né, o polegar, então o polegar está em branco e a palma da mão está em branco. Para quê? Para você escrever ali que o corpo de Cristo está sob o domínio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que reside em nós. Era isso que você devia preencher aí, né? O polegar é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e a palma da mão é o Espírito Santo que reside em nós. Ele está, nesse momento, dirigindo aquela igreja ali, tudo aquilo que a gente viu em Atos. Tranquilo? E aí a gente avança para o dia 23, né? Dia 23. E aí, no dia 23, a gente vai falar... Opa, peraí que não apareceu aqui ao meu lado. Peraí que velho e tecnologia tem problemas sérios, né? Assim, às vezes o negócio não vai do jeito que a gente quer. Dia 21, dia 22. No dia 23, a gente fala sobre um corpo feito para o amor, né? E aí a gente entra num texto que é muito conhecido, que é muito trabalhado, que é muito elogiado, que é muito difundido. Veja, toda a escritura sagrada é extremamente importante, mas esse trecho, em especial, essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e esse capítulo 13, né, porque é muito trabalhado porque fala sobre o amor. E as pessoas interpretam isso de várias formas, há até músicas que falam sobre isso, que falam sobre o amor de uma maneira genérica, de maneira geral, mas Paulo aqui está sendo bastante específico. Lembrem-se que nos mandamentos, quando Jesus é perguntado sobre os mandamentos e ele diz que eu deixo apenas, né, 2, né, e lembra qual era o fundamento dos 2 mandamentos? Quais eram os 2 mandamentos que Cristo nos deixa? Ele resume todos aqueles em 2, né? Quais são os mandamentos? Amai a Deus, né, sobre tudo, e depois amai ao próximo como a si mesmo. Vejam que os 2 mandamentos estão fundamentados no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, daí a importância desse trecho falando sobre o amor. Paulo fala sobre o amor. Tem gente que chama esse capítulo de o capítulo do amor, né? O capítulo 13 da primeira carta
de Paulo aos Coríntios. Aí eu proponho um jogo para vocês marcarem ali, né? Eu pergunto lá no texto, o amor é mais importante que o quê de tudo isso aí, né, que aparece? Né? Ou quais são, na verdade, esse aí, a pergunta é quais são as qualidades, né, que o amor traz, e ele se sobrepõe ao quê? É mais ou menos assim, está lá no texto. Era para você marcar um X aí em todas as qualidades, né? O amor, ele é maior do que um grande conhecimento espiritual, ele é maior do que maravilhosos poderes para falar, né, a língua dos homens, a língua dos anjos, né? Aí ele diz, sem amor, né, não adiantava. Está disposto a morrer pela verdade. Que verdade é essa? Cristo, né? Essa verdade é Cristo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, né? Ele é mais forte do que a fé poderosa, porque o amor permanece, né? A generosidade com os pobres. Então você deve marcar todas as qualidades que eu esperava que você marcasse aí nesse exercício que a gente colocou ali de reflexão. Lembrando que todos os exercícios e perguntas que aparecem são para a sua reflexão, né? São coisas para você pensar. E aí no dia 24 a gente fala sobre os dons que Deus nos dá, né? Recebemos um presente de Deus. Aí a gente continua ainda em 1 Coríntios, a gente continua ali ainda no capítulo do amor, né, vamos chamar assim, 13 ali, de 1 a 13, e depois 1 Pedro 4, 10. Né? Então, a gente vai fazer uma reflexão ali sobre esses dons, sobre esses presentes que Deus nos deu. E aí o texto propõe lá que você faça uma análise em cima disso, né? Ele diz assim, no versículo de 8 a 13, né, de 1 Coríntios 13, Paulo listou 5 coisas além do amor. Marque um X ao lado daqueles que não são tão duradouros quanto o amor. Coloque uma marca ao lado daqueles que não são tão bons quanto o amor é. Veja, o que não é tão duradouro quanto o amor e o que não é tão bom quanto o amor. Pelo que a gente já fez e pelo que a gente já viu, o amor sobrepõe a tudo, né? Lembre dos 2 mandamentos, né? Amai a Deus e amai ao próximo. E aí ele propunha esse exercício, né? Esse exercício baseado também nessa questão dos dons. E o exercício era esse aqui. Ué, cadê? Não apareceu o exercício. Mas era para você marcar, eu lembro lá, era profecia inspirada, domínio de idiomas, conhecimento, fé e esperança, né? Profecia inspirada e domínio de idiomas, isso passa, né? Conhecimento, fé e esperança também podem passar, não são tão duradouros quanto o amor é. Então a ideia era que você marcasse um X, né, em domínio de idioma e conhecimento, porque isso passa, né, isso é perene, isso vai passar. E ali em fé, esperança, né, que você colocasse a marca ao lado. Por quê? Porque eles são importantes, vão nos acompanhar, mas o amor se sobrepõe a eles. Era mais ou menos essa reflexão que eu queria que vocês fizessem ali no nosso manual, né? E no finalzinho desse mesmo texto aí, a gente fala sobre os dons, né? Esse texto todo está falando sobre os dons, e aí a gente fala o seguinte: Deus nos deu dons, mas para quê? Para que esses dons? E aí tem uma metáfora bonita ali, quando ele diz assim, imagine os dons como o leito de um rio, né? As margens de um rio. E o rio que flui é o amor. Os dons estão ali para que o amor de Deus flua através de nós. Ou seja, nós temos dons para poder deixar o amor de Deus fluir por nós, atingir o próximo, né? E espalhar a mensagem. Há uma conotação ali desse jeito, né? Uma metáfora assim, é importante, eu achei legal colocar isso ali. Isso vem do manual, claro que não fui eu que
que inventei, mas eu achei interessante ali quando eu estava fazendo a tradução e adaptação para vocês. Eu achei interessante colocar isso ali. Bom, e aí, será que tem easter egg? Vocês viram o easter egg passando pelo vídeo? Não? Fiquem atentos aí. E hoje, para completar o 25º dia, vocês sabem, é o vídeo fazendo esse resumo. Então, a gente fica por aqui e vejo vocês na segunda-feira com uma nova tarefa, o 26º dia do nosso Manual do Jovem Cristão. Forte abraço.